Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast do B13, que trata do Bexiga para o mundo e do mundo para o Bexiga, com informações. E primeiro sigam o nosso canal, B13 Bela Vista, no YouTube e no Instagram. Dê o seu like nos vídeos. Eu sou o Diego Arvati, estou aqui com a minha amiga Ana Paula Barros. Boa tarde, bom dia, boa noite. Daqui para o mundo, né? Com muitas informações. E hoje a gente está com a Adriana Terra e Sol Santana. Sejam bem-vindas no nosso canal. Se sintam à vontade e vamos ter aquele papo descontraído. Sim, elas são do Mobiliza Saracura Vai Vai. É uma honra ter vocês aqui hoje com a gente. Para nós também, obrigada. A gente veio para divulgar o movimento mesmo. Boa tarde, gente. Obrigada. É uma honra também estar junto com a gente. Vamos bater, já estar junto com vocês, vamos bater esse papo. Legal. É isso aí, tamo junto. Então, de começo, eu gostaria de saber uma coisa. E o Bexiga é um quilombo, né? E qual é a história desse quilombo? Quando e como começou? Explica pra mim. Aliás, explica pra gente, né? O que se sabe é que o quilombo começou no início do século XIX, né? E foi formado pelos escravizados em fuga, né? Ou pelo pessoal que estava desempregado na época, e houve a formação do quilombo, exatamente na região ali onde é a antiga quadra da Vai Vai, né? Delimitado pelo rio ali do Saracura. E onde foi formada a comunidade do quilombo. Geralmente os escravos eram comercializados mais abaixo, ali no Anhangabaú, e eles entravam em fuga, como também haviam os escravos que fugiam de fazendas e iam se refugiar lá no quilombo Saracura. Sim. E é interessante que tem uma ata, né, da Câmara Municipal de 1831 que vai falar da proibição, né, da população escravizada que estava subindo ali do Anhangabaú até justamente a região do Vale do Saracura, até justamente o Bexiga. Então, que mostra, né, que existia esse trânsito ali de pessoas para formar essa comunidade que tinha ali no Saracura. E no comecinho do século XX, né, já após a abolição, né, falsa abolição, Sim. no comecinho do século XX a gente tem uma crônica do jornal Correio Paulistano que vai falar dali ser um pedaço da África, né, dali ser uma pequena África, né. Então ele vai, apesar de ser uma crônica com tom super racista, é uma crônica que vai ser um registro histórico importante de mostrar que a população negra estava justamente ali naquele pedaço, vivendo, ocupando aquele território, né? Então vai mostrar que ali continua sendo um território negro. Olha que legal. Muito legal. E não à toa a Vai Vai nasceu ali, né? E um pouquinho, mais ou menos nessa época, né? Porque tem a coisa da fundação em 1930, mas tem o depoimento do Henricão, que é um dos fundadores, que na verdade foi em 28 o primeiro carnaval da Vai Vai, né? E o movimento, o Mobiliza Saracura Vai Vai, ele tem a ver com a existência histórica desse quilombo, né? Qual que é a história do movimento? Como é que vocês entraram no movimento? Adriana inicia. Tá bem. Bom, é o seguinte, em abril de 2022 foi registrado no IPHAN um sítio arqueológico ali onde estavam acontecendo as obras, né? As obras da estação, que a gente está chamando, que tem que chamar Saracura Vai Vai. Então foi registrado no IPHAN esse sítio arqueológico ali. E uma pessoa conhecida do bairro, uma moradora do bairro, ficou sabendo desse registro. E nisso ela começou a Luciana, né, Luciana Araújo. E nisso ela começou a movimentar moradores, né, falar sobre essa descoberta, esse achado, né? Olha, encontraram um sítio arqueológico ali, foi registrado pelo IPHAN como sítio arqueológico. E a partir daí é importante que a gente se mobilize para lutar. Para quê? Para que ele seja preservado, para que a memória da população negra seja preservada, né? Então a gente se articulou a partir dessa descoberta com essa luta que não é só pelo sítio arqueológico, né? Não é só por essa preservação, mas para o nome do metrô se chamar Saracura Vai Vai, né? Para que essa memória não seja esquecida, para também que a gente lute que a população negra consiga continuar morando ali, existindo ali, seja com o Vai Vai continuando por ali, seja as pessoas não percam suas casas com a chegada do metrô, né? Sim. Então a gente se articulou isso foi abril de 2022, teve essa descoberta.
Maio, junho, a gente começou a se articular, né? Então, uma pessoa ficou sabendo e começou a falar com outras pessoas nos grupos de bairro, no boca a boca. E a gente se encontrou pela primeira vez numa reunião em 13 de junho de 2022. Uma galera, assim, tinha umas 60 pessoas, 60, 70 pessoas nessa reunião, que ficaram sabendo por N canais do Bexiga e chegaram até lá. Né, Sol? Conta também como é que você... A gente começou a se mobilizar, os movimentos se juntaram a gente, tanto os movimentos do bairro como o Extra Bairro deram esse apoio, esse suporte. A gente começou a passar um abaixo-assinado, né, muito bem sucedido, né, e começamos a marcar reuniões semanais para dar entendimento para a comunidade e partir para a luta mesmo, para preservação, né? E estamos aí, completando 2 anos. Meus parabéns. Que permaneça assim, né? E é importante porque a nova geração de agora, né, também, né? Pra eles terem essa informação, saber dessa história, né? É importante pra gente, mas também é muito importante para os que estão chegando, né? Que a gente está criando. Eu acho que para os que estão chegando mais ainda, Com por certeza. conta de você não ter registro da história negra em São Paulo. O próprio Bexiga, para mim, é um exemplo claro disso, de quilombo. Se você pegar um jornal do século XIX que fala do quilombo na época, e eu ser uma pessoa com 63 anos que não sabia que isso estava documentado em algum lugar, você imagina a dificuldade. Você pega um livro de história hoje em qualquer escola e as nossas crianças têm informação quando vai falar de escravidão. No Brasil, 2 páginas e acabou. Verdade. Quando muito. Verdade, quando muito. Então, eu acho super importante, né? E o movimento, inclusive, desenvolveu um PEP, né? Um plano de educação patrimonial, que ajuda muito a gente na escola em relação a isso. Por mais que as escolas não passem essa base de comunidade, de Bexiga, de quilombo, a gente é muito bem recebido, né, Adriana, nas escolas estaduais. A gente faz com outras escolas também, mas o nosso foco são as escolas do bairro, as escolas públicas do bairro, e a receptividade, entendeu? É muito boa das crianças. Sim, total. É fundamental porque é uma coisa que estrutura a sociedade brasileira, Sim, né? Sim. E faz parte da educação, né? Você que trabalha com educação, né, Paula? Sim. Você sabe da Da importância de se falar sim. sobre isso, né? Com certeza, com certeza. E é carente, né? Parece que não é, mas é carente dessa informação, né? Você faz umas perguntas para algumas crianças, elas não sabem falar o certo, a sua origem ali, contar a sua história. É isso, né? Que é bacana quando a gente vai, né, Adriana? Citando uma das escolas, né, que a gente foi, Maria José, você via os olhinhos deles brilhando sobre o que é cultura ou não, quando a gente perguntava, alguém conhece a Vai Vai? Porque às vezes as pessoas nem sabem que uma escola de samba pode ser a cultura dentro do seu bairro, a sua linguagem. E eles começam muito tímidos, todos presos, e no final da aula, da nossa apresentação, eles já estão todos soltos, falando, né? Uma das escolas desenvolveu até uma peça teatral. Já estavam desenvolvendo antes da gente lá falar do PEP para eles. Eles já estavam desenvolvendo e apresentaram essa peça falando sobre a Vai Vai, e foi muito legal porque eles aproveitaram coisas do PEP para complementar essa peça. Total. Acho que aí é legal esse papel dos professores ali da rede pública do Bexiga, né? Porque a gente dialoga bastante com os professores, professoras, e a gente vê bastante interesse, bastante iniciativa, assim, isso é muito bacana. Incentiva, né? Eles gostam de colocar, porque o trabalho em grupo, ele facilita, deixa leve e prende eles, né? Melhor do que o individual. Né? E melhor do que essa forma, às vezes o professor mostrando ali na lousa e tal, então fazer uma peça, né? E a gente não pode esquecer que a própria escola de samba, né? Escola de samba é escola. Faz esse papel aí há quase 100 anos, vai fazer esse papel também dessa educação de saber, todo mundo ali sabe que o Bexiga é um bairro negro, porque a pessoa vive a escola de samba, ela vive aquilo. Exatamente. Ela vive aquilo o ano todo. E a escola passava já essa informação já para todo mundo, né? Quando você estava ali... nos ensaios, nas participações, né? Como já teve recreio de férias lá, né? Não sei se você se lembra disso. Então, sempre estava ali aquele ensinamento, né? Cultural.
O ensinamento do mala das crianças, o ensinamento de uma bateria mirim, né? Esses ensinamentos são ensinamentos de território. Também, né? Um horário, responsabilidade, né? Um todo, né? Um todo. E tem uma coisa curiosa, que sempre o Brasil oficial quer apagar, não só a história antiga, como a história recente, né? Vocês estavam comentando que o movimento surgiu no começo de 2022, no momento logo posterior à pandemia. E teve uma coisa muito curiosa durante esse processo, que de repente, até antes da pandemia, até o carnaval de 2020, que foi o carnaval imediatamente anterior à eclosão da pandemia, havia a quadra da Vai Vai ali no seu lugar histórico, né? Inclusive nós fomos ao último ensaio da Vai Vai ali, sem saber que aquele seria o último ensaio da Vai Vai ali, e de repente sabia-se, né, que haveria a construção do metrô, etc e tal, mas houve a pandemia e na volta da pandemia a quadra estava destruída e havia as obras do metrô ali, então como se de repente tivesse uma vivência que tivesse sido cortada e acabada de uma hora para outra, né? De repente aconteceu, de repente a gente saiu para as ruas e aquele lugar estava destruído. Mas eu acho que o projeto era esse mesmo. Enquanto estava todo mundo distraído com a pandemia, eles chegarem e fazer isso. Foi, né? Arrancaram, né? Arrancaram uma história. Está todo mundo ali, preocupado com a pandemia, ninguém vai se ligar. E para mim isso realmente foi um projeto, né? Que me lembra muito o Chico. Estava falando até com a Adriana, né? Parodiando um pouco músicas dele, que ele fala: dormir, a nossa pátria mãe tão distraída, no nosso caso dormir a comunidade assim tão distraída, sem perceber que era submetida a tenebrosas transações. Para mim isso resume exatamente o que aconteceu com a gente ali. Sim. Naquele momento. E o que foi descoberto durante as realizações das obras? Olha, essas escavações arqueológicas, elas começaram a ser feitas, é importante que a gente fale isso, né? Porque eles são obrigados, então o metrô ele é obrigado a fazer escavação arqueológica, porque tentou-se que não tivesse nem isso, né? Essa obra, ela começa, eles pediram uma dispensa em 2020, pediram dispensa dos estudos arqueológicos, né? Estudos que vão falar sobre a história dali, esses estudos prévios, porque diziam que a área já estava muito urbanizada. Que era uma área que já estava totalmente urbanizada, então não precisava, né? Olha o nível do absurdo para quem conhece a região, a história, para quem conhece só um pouquinho, não precisa nem conhecer muito, o nível do absurdo. Então eles tentaram que não tivesse nem estudos ali, né? Mas por lei, quando você vai fazer uma estação de metrô, você é obrigado a fazer essa escavação arqueológica. E aí começaram a encontrar objetos, né, e começou-se a identificar a importância daqueles objetos e fazer a relação com a história também, que houve um quilombo ali, que tinha a quadra da escola de samba ali, uma coisa que é tão óbvia, que é que nem vocês falaram. Gente, 2020 a gente estava comemorando ali a volta pro especial, né, na rua, entendeu? Então não faz maior tempo, foi agora. Eles estão falando de uma coisa que foi agora, né? Criança, adolescente lembra, para ver o nível da tentativa de desmerecer, de apagar, desvalorizar. De apagar a memória, né? Então, daí eles começaram a encontrar objetos ali. Hoje são mais de 20 mil artefatos, né? Que já encontraram. 25 mil. Nossa! E, bom, peças ali, fragmento de vidro, ou peças, né? Vidro, cerâmica, que mais? Sapatos, louças, tem muita coisa relacionada ali. Tem uns objetos que a gente acha que esteja ligado à religião de matriz afro, né? Que inclusive a mãe Jennifer, do pai Francisco, acompanha a gente nessas vistorias, e quando a gente está dentro do sítio ou no IFAM, existe essa parceria com ela, porque a priori tentaram impedir a nossa ida ao sítio, desmerecer o que era achado dentro do sítio, que é um absurdo, né? O desconhecimento do que eram as peças. Então, só achamos umas conchinhas, só achamos umas louças, né? Não, porque tem uma boneca da década de 60. E para a gente foi fundamental a entrada da mãe Jennifer por conta de restaurar, porque a religião de matriz africana também está ligada à cultura, é a cultura do nosso povo, entendeu? Sim.
E deu esse adianto da gente poder entrar e estar conversando, e a partir daí que foram descobertas outras coisas, indiferente dos objetos de matriz religiosa. E a série de enchentes que tiveram ali no local, ali isso prejudicou, de uma certa forma, esses achados arqueológicos? Alguma coisa se perdeu nesse processo? Quer falar, Sol? Assim, as primeiras chuvas a gente acha que sim, que foram as dos anos passados, tanto que a gente teve que entrar com ação, com um pedido de proteção, porque a gente já estava com o sítio lá pronto, e eles não tomaram cuidado nenhum, sabendo que a gente ia chegar no verão e que a gente poderia ter peças de objetos. Então o movimento caiu em cima, fomos ao Ministério Público, tal, tomamos algumas atitudes, né? E houve um pedido para que os nossos sítios houvessem essa proteção. O que não basta, porque esse ano, novamente, né, houveram as chuvas, eles tiveram a preocupação de cobrir parte do sítio, mas a gente não sabe até onde isso prejudicou. A gente teve uma visita recente lá e muitas das coisas acabaram sendo perdidas, enfim, é difícil delimitar porque a gente não tem um acompanhamento direto. A gente vai a essa visita uma vez por mês, geralmente uma vez a cada um mês, e a gente tem que acabar acatando o que eles dizem, mas para a gente isso é bem prejudicial, porque a gente já tinha um material lá que iria ser retirado, estava esperando para ser retirado, e a gente foi, o material já estava retirado, havia zonas que não havia proteção adequada, enfim, é bastante complicado, né? E uma coisa que me pega bastante, antes de passar a palavra para a Adriana, é o fato de não terem feito os estudos em relação ao nosso material é uma coisa, mas aí vem a pergunta, né? Em termos de movimento. Se você tem uma área que alaga e você joga isso na conta do rio, como o pessoal fala, às vezes até pessoas do bairro, ou como o poder público. Não, mas ali o Bexiga sempre foi uma região que alaga por conta dos rios e tal. Ah, sim, verdade. Qual é a sua função de fazer uma saída do metrô ali? Se já Não está é? Alagando Entendeu? antes. Pensa, gente. Eu pensei também a mesma Entendeu? coisa. Mas então que É pra uma que coisa. fazer É uma é ali. Entendeu? para ter Tá vendo que expulsão dá todo esse do vai-vai. problema? A única coisa que Sim. justifica é a gentrificação. Nós vamos fazer aqui para tirar a população Sim. negra do bairro. Isso é a minha visão. Apagar a E memória, apagar a história deles. Entendeu? Porque, Também gente, sinto isso. se já está alagando, ou se já alagava antes, eu fico mais perplexo quando o pessoal fala, não, já alagava antes, vocês estão querendo jogar na conta do metrô um negócio que sempre alagou. Estamos, porque se já alagava antes, qual a intenção do metrô em pegar esse pedaço do território, exatamente esse pedaço, vai para fazer a estação. Né? Sim. E é importante lembrar que em 2015, né, havia essa discussão do metrô, a gente que é da Bela Vista sabe, né, ela vem de muito tempo, né, Sim. do metrô ali. E em 2015, tinha essa notícia de, vamos fazer o metrô ali, mas aí a concessionária que estava envolvida na época, né, que não era a mesma de agora, houve um outro projeto de fazer o metrô mantendo a quadra do Vai-Vai, que seria um pouco mais para baixo. Então, assim, a gente pergunta, será que não era possível? Se em 2015 teve esse outro projeto que falava de fazer a estação do metrô mantendo a quadra, né, um pouco mais para baixo. Sim. Por que agora, de repente, não é mais Exatamente. possível manter esse projeto, né? Não é mais possível não tirar a escola. Eu me lembro desse projeto Então. e todo mundo aceitou. Então, agora, que foi. culturalmente falando, não se mexe em outras estruturas do bairro. Ninguém pensou em fazer estação na Carpita, e o mundo ia cair. Por que não fizeram no MASP? Praça do Orione. Que não enche. Vamos demolir o MASP. exatamente. E a gente Praça Dom monta o Orione. MASP em Entendeu? outro Ali lugar. seria Ninguém bom, sugeriu né? o metrô ali, não. Imagina. Não me lembro. Justamente na Vai-Vai, né? Aliás, tem uma coisa engraçada, a gente tá falando dos rios, né? Até hoje, né, Paula, a Vai-Vai canta o Saracura. E o Bexiga é cortado por rios, né? E a importância desses rios e o fato desses rios estarem todos soterrados embaixo de ruas, avenidas, né? Como é que isso
pode, de uma certa forma, ser revertido, se é que pode ser revertido, e qual a importância desses rios para a cidade e para o Bexiga em particular? A Adriana tem até uma matéria sobre isso. Não vou passar a palavra. Quando eu aponto, ela que fala, que inicia. Ela tem uma matéria sobre isso, né? Falando sobre esses rios. E a minha visão de bairrista, depois ela fala sobre o que ela pensa. Mas em termos de movimento, é terrível para a gente. Porque com a especulação imobiliária, ok, que os rios já estão soterrados, que já enche, como eu falei. Então, tipo, é complicado a gente lidar com isso. A gente tem o Itororó, o Saracura e o Bexiga ali. Se há uma construção de prédios maiores ali, porque o Bexiga é um bairro mais de casa mesmo, uma coisa mais residencial, uma coisa mais de comunidade. Você acaba não tendo vazão para essa água. Se você constrói prédios abaixo, um exemplo disso que estourou recentemente foi exatamente do Saracura na Nascente, que eles querem um empreendimento imobiliário ali. E acaba prejudicando muito mais em termos de enchente, porque você a água acaba não tendo um lugar de impermeabilização. Entendeu? Tipo, ela tem que ser permeável, que é justamente o projeto que eles estão tentando fazer lá no teatro, né, Adriana? No Parque do Rio Bexiga, né? Parque, né? O que a Sol falou ali, esse empreendimento é no alto ali, né, na Grota do Saracura, ali na Rocha no Alto. O pessoal do Salve Saracura, que é um movimento que algumas pessoas também atuam junto com a gente, eles vêm fazendo esse debate, né, de preservação dos rios. Quando a gente pensa lá atrás, você falou, o Vai-Vai sempre cantou os rios, né, cantou o Saracura, né? Sim. Cantou o Saracura porque historicamente tem uma importância para a população que começou a escola ali, né? Era no chão de terra batida da várzea que o pessoal fazia o samba, que se jogava futebol, né? O time de futebol que surge, que origina o Vai-Vai. Então, assim, a importância cultural mesmo. Se a gente pensa, né? A gente sabe que mais no passado, assim, então o rio, ele fazia parte da dinâmica de vida cotidiana das pessoas, assim, de alimentação, de lavar roupa, né? O rio estava ali presente no dia a dia, que nem qualquer elemento que a gente tem hoje no nosso dia a dia, só que eles foram cobertos, né? O Itororó também tem essa importância, os mais velhos falam. E aí, eles sendo cobertos, parece que eles não existem mais, né? Os projetos de cidade, eles colocam como se a natureza tivesse que ser separada do homem, do urbano, né? E é muito lindo que o Vai-Vai canta o rio, porque traz pra vivência atual essa memória, né? Sim. Então, a gente não esquece porque ele está sendo cantado. Olha a importância, assim, isso que eu falei da questão da educação e dessa permanência. Se você canta isso num samba, você está projetando também para o futuro, né? Para que não se esqueça, né? Eu acho que tem essa importância super grande quando a gente pensa. E acho que hoje em dia é isso, as pessoas estão discutindo mais a importância dos rios na cidade e projetos que possam aí destamponar, não sei se é assim que fala, mas enfim, a parte dele, né, eu já vi projetos que falam sobre isso, eu não entendo muito sobre isso, mas já vi projetos que falam, uma parte do rio que fica aberta, isso já seria importante para ter um respiro. E eu acho que o projeto ali do Parque do Rio Bexiga também dialoga com essa ideia, né, da importância do rio para a cidade, da natureza para a cidade. Sim, eu acho que até pelo meio ambiente, como educacionalmente também, porque muita gente mora no bairro e não sabe que os rios estão vivos lá embaixo. Sim, verdade. Quando vem as enchentes, fica por conta do lixo, fica por conta da urbanização, mas muita gente mora no bairro e não sabe dessas 3 bacias hídricas que estão lá embaixo, só estão canalizadas, né? Aliás, se você anda ali pela Almirante Marques Leão, você vê uma série de nascentes, né? De bicas que descem ali, a calçada é molhada, né? Tem uma coisa... Vocês sabem quando esses rios foram aterrados? O Saracura, ele começa... tem muito a ver com o projeto do plano de avenidas, né? Então, esse projeto... Maia, né? Prestes Maia, rodoviarista, de transformar a cidade, ter essa prioridade da cidade para os carros, né? Claro que tem uma importância das pessoas... A cidade começava a crescer, formar bairros mais subúrbio, periferia. Então, tem a questão de você conseguir atravessar a cidade e chegar nos lugares. Mas também foi uma coisa que tinha a ver com promover
a indústria dos carros, né? Não foi feito do nada, né? Então, essa ideia de fazer as avenidas, foi daí que veio a ideia de tampar os rios. Porque para ter as avenidas passam justamente Sim. em cima dos rios, né? Então, para que os carros fossem passar, pudessem passar, vamos tampar os rios. É o único jeito de fazer cidade? Eu e muita gente acreditamos que não, né? Que tem outro jeito, que você poderia preservar. E se parar para reparar, surge umas crateras, né? Do nada. Rua Una, né? sempre, né? Exatamente. Tá Vira e gigante, mexe. né? Na Marques Leão também, na Almirante ali, né? É. Sempre tem. Em frente ao Lava Rápido ali também tem uma cratera. Aham. Enorme. E Ali vira passa... e mexe, tampa e tem. Já chegou a ter também lá no Vai, lá no Laguinho Chegou a ali. ter, sim. Você É. lembra? Chegou até. E não vai deixar de ter, Não né? vai deixar, o rio tá lá, né? É. Sim. Mas é engraçado, falando dessa questão da ancestralidade, né, Paula? Porque eu lembro que teve um colega nosso que é do Samba da Tamarineira, o Flá Disney, que ele falou uma coisa muito interessante na entrevista que nós fizemos para o filme O Bicho que Ressuscita Outra Vez, o curta, que o Vai-Vai, de uma certa forma, isso ficou na minha cabeça, que o Vai-Vai, de uma certa forma, estava ali e ficou ali durante todo aquele tempo, naquele local, para proteger uma ancestralidade, né, Paula? Sim. Também escutei bastante sobre isso. Principalmente naquela ruinha que é... Da Tamarineira? Isso, a ruinha da Tamarineira. Que eles passavam por ali. Ali ficava, parece que ali em cima, que é hoje... Para onde era o palco ali. Isso. Seria o palco da escola. Eu acredito que sim, de uma certa forma, porque se você for ver, a Vai-Vai ali fica numa encruzilhada de um tridente. Passa um rio embaixo, vamos falar de espiritualidade, ancestralidade, entrar nessa linha, né? E mesmo quando tentaram tirar e construir a estação lá no local, foi onde começaram a aparecer nossas coisas. Se o metrô não passasse, a partir do momento que se tira o Vai-Vai, que seria uma proteção à nossa história e à memória, né? Uma das últimas ali no local, onde foi o Quilombo, é onde começa a aparecer as nossas coisas, entendeu? Eu acho que o Vai-Vai ajudou sim nesses 50 anos, porque lá poderia ser um grande empreendimento, nunca iríamos saber, né? Poderia ser construído outra coisa, e acho que mesmo com a saída, ajudou a gente nesse processo. Não digo Vai-Vai como entidade, como escola de samba, digo Vai-Vai como negritude, contra a ancestralidade, que veio gritando lá de trás e deixou o Vai-Vai. Inclusive o pai Francisco tem uma filmagem que ele fala sobre isso, sobre a retirada do Vai-Vai e por que aquele ponto era específico. Sim. O Vai-Vai acho que ele era o guardião dali, daquele espaço, daquele lugar, né? E com a chegada do metrô, acabou acabando com tudo isso, né? Mas eu sentia isso. Vocês sentiam também? Que Com o Vai-Vai certeza. ali, né? Ele, na Protegia. verdade, mantinha de viva uma Quilombo. história. Mantinha Justamente. vivo a história de Quilombo, de comunidade, entendeu? De toda a nossa cultura era ali, nos ensaios, entendeu? Sim, só sempre conta não, conta pra mim, de quando você começou a frequentar os ensaios também, né, de como era ali, né, porque eu sempre pergunto pra ela, como é que era ali quando você começa a frequentar, né, porque eu tenho memória aí já dos anos 90, 2000, assim, né, de quando começa a frequentar, mas eu sempre pergunto como é que era quando você começa. Quando eu comecei a frequentar, uns 14, 15 anos, que a gente tinha acabado de descer para São Vicente. Então era chão de terra batida mesmo, a quadra. Nós simplesmente entramos, então não tinha nada. Tinha uma lona, né? A lona veio depois, né? Primeiro era terra batida, um murinho para você entrar, onde não era coberto nada, que era para guardar os instrumentos. Então, e depois veio a lona, que era furada, chovia mais dentro da quadra do que fora, porque a água empoçava, né? Tinha o problema do rio. Então, antes de fazerem o piso, era essa ideia de quadra, era onde todo mundo era feliz, né? Aí, nos dias quentes, você saía com a sua sandália ou sapato todo empoeirado,
do samba. Nos dias de chuva, saía todo enlamaçado. E ali já estava tudo urbanizado em volta. Então, a rua já era asfaltada, todos os lugares do bairro já estavam asfaltados. Só a quadra que não. Então, era fatídico saber quando você esteve no Vai-Vai num dia de ensaio, no domingo, porque ou o sapatinho voltava todo com a lama seca ou voltava todo empoeirado. Sim, depois veio a geração de voltar tudo molhado, porque quantos ensaios teve que alagava ali, que freezer rodava. Vídeos emblemáticos, né, dos passistas sambando no... Eu acho que essa é a nossa história, né? Eu acho que o Vai-Vai não cabe dentro de um espaço. Quando se fala rua e escola do povo, é isso. Verdade. Os espaços são sempre pequenos pra gente. Eu conheci aquela quadra, não tinha chão, era minúsculo. Aí não, aumenta a quadra. Aí faz o andar de cima. Aí faz o palco fora, porque não tá cabendo. E a rua ficou ainda pequena pra gente. Exatamente. Pequena e incomodou, né? Porque você vê, o Bexiga é grande. Né? Tem história dos negros no bairro, pelo bairro todo. E só deixaram somente aquele espacinho pra gente. Foi parecendo que encurralando a gente, né? Até chegar aonde chegou, né? E isso do incômodo, acho que é importante falar, Sim. porque eu sempre lembro de vizinhos que reclamam, né? Então é interessante ver que vizinhos são esses que reclamam. A gente que chegou depois, maioria branca, que não se integra ali, porque tem uma galera que chega e se integra, beleza. Mas uma galera que chega depois não respeita quem estava antes, não entende e fala, nossa, que barulho, ali é muito barulhento, etc. Mas é barulhento? Vai entender quem estava antes ali, né? Assim, você que chegou depois. Vai entender o território. Porque o Vai-Vai, enquanto ele existiu ali, tinha vários projetos sociais, entendeu? Que convidava todo mundo, né? Tinha a feijoada, que era um projeto social, tinha um recreio de férias para as crianças, tinha o leite, né? Toda terça-feira. Super importante. Até hoje, né? O social busca manter. Sim. Então, assim, ali era um lugar que você poderia tirar suas dúvidas, né? Sempre estava aberta, sempre tinha gente lá para te atender, para te passar informações, né? Tirar suas dúvidas. É uma pena, né? Aliás, tem um filme muito interessante que eu recomendo a todas as pessoas que estão nos assistindo, nos anos 80, chamado Ori, dirigido pela Raquel Gerber, sobre a Beatriz Nascimento, e que há várias imagens da Vai-Vai na época, né? E a Beatriz Nascimento, ela acho que frequentava a escola, chegou a frequentar a escola, embora ela não sendo de São Paulo, né? E ela traz essa noção de como a Vai-Vai ela funciona, funcionava e funciona como um quilombo do urbano, não é? Pela noção de aquilombamento, né? Aliás, eu vou até amarrar isso com uma pergunta que a Cida, que é a nossa colaboradora também do B13, fez e mandou pra gente, que é o seguinte: o que significa para o povo do Bexiga ser reconhecido como um quilombo urbano em pleno século XXI? Para mim, é história e memória. Ser reconhecido é importantíssimo, entendeu? Porque é o que a gente fala, que a gente está em pleno século XXI e saber que muita gente não conhece a nossa história, inclusive gente do nosso território, gente da nossa comunidade, manter vivo isso, entendeu? Historicamente, culturalmente, eu acho que não seria uma coisa necessária até da gente estar discutindo. Se isso tivesse sido preservado, se isso tivesse sido divulgado, se isso tivesse lá escrito, a gente não estaria respondendo esse tipo de pergunta hoje. Então, a importância da gente fazer isso é resgatar, entendeu? E fazer, como disse a Ana Paula, que as crianças e os que estão vindo aí dentro do nosso território, da nossa comunidade, dentro do nosso país em geral, tenha conhecimento da nossa história e da nossa vivência, entendeu? Dentro desse quilombo, saber que o quilombo existiu, que fomos, sim, aquilombados, né? Sim. Urbanamente. Fora. E essa informação é muito, mas muito importante para as crianças, para elas poderem se posicionar quando adulto, né? Porque eles já vão ter sido preparados, né? Sim. Coisa que a gente teve que ir lutando, ir catando, ir ali buscando, né? Deixar o quanto mais fácil para eles, né? E acho que seria legal também o Bexiga ter um espaço
só para coisas relacionadas à matriz africana e dos negros. Você pode ver que não tem, né? Não tem. O objetivo do Quilombo, desculpa te cortar, do nosso movimento é esse. A gente batalha para tipo, que essas peças fiquem dentro de um museu, dentro do próprio Bexiga, entendeu? De preferência dentro da estação do metrô, porque inclusive foi achado muita coisa de alvenaria lá. Existem outros museus no mundo que, para não atrapalhar o progresso, eles expuseram no museu, e ali para a gente seria perfeito, né? A gente está dentro de um espaço onde foi a escola, onde tem um material que justificaria a mudança de nome da estação, seria perfeito, entendeu? A nossa intenção é essa, que as crianças vá a esse museu, seja ele onde for, né? O ideal seria que fosse lá, dentro da estação, para preservar a nossa história, a nossa memória, lá, e que a gente tivesse esse material e que essa juventude que vem, ou mesmo os mais velhos, pudessem ter acesso a todo esse material e a nossa história, né, Adri? Sim. Agora tem uma coisa interessante que o movimento ele sempre coloca nos textos e nas chamadas, que não é contra a existência do metrô. Mas, por outro lado, o metrô, a simples existência do metrô ali, ele não pode significar necessariamente a gentrificação do bairro, que é um bairro tradicionalmente negro e popular. Posso pegar aqui? Eu acho que quando a gente ressalta, né, que a gente não é contra, que a gente sabe da importância de uma estação de metrô para a população ali daquele miolo do bairro, né? E a gente sabe também, principalmente, que as populações mais pobres da cidade já foram, muitas vezes, não que não exista uma resistência no bairro do Bexiga, a gente sabe que existe, mas muita gente já foi expulsa do bairro em virtude de aluguéis caros, principalmente população negra, isso é um fato. Sim. Desde 1930 isso vem acontecendo, né, em ondas, assim, gente que saiu de lá em 50, em 70, em 90, a gente conhece, são amigos nossos, às vezes parentes, etc. Então, assim, isso é um fato já. Então, o metrô, ele é importante, o transporte público, ele é importante, justamente porque a nossa cidade, a cidade de São Paulo, é composta por muitas periferias, as pessoas precisam se deslocar. Ponto. Então, assim, não dá para ser contra um transporte público, né? A gente entende isso por posicionamento político mesmo, entendimento desse contexto. A questão é, quando o metrô geralmente chega nos bairros, ele busca verticalizar ali em torno, né? Ele busca criar moradia e habitação no entorno dele, né? O que, a priori, assim, é positivo, criar habitação no entorno. A questão é, para quem que vai ser essa moradia, né? Então, para quem que vão ser esses prédios? Esses prédios vão ser para população que já vive no bairro de aluguel em pensões? Muita gente que poderia ir para esses prédios. Essas pessoas vão? Muitas vezes não. Né? É pra gente que é de periferia de fato e tem que vir, quer vir morar no centro, é importante que venha? Muitas vezes não. É pra quem já tem uma mobilidade social na cidade que poderia morar em outros bairros. Esse é o grande problema, né? Que esses prédios ali em volta, eles não vão ser para as pessoas que mais precisam. Não. E vão acabar matando aí modos de vida, né? Que a gente fala também. Isso que nem eu falei. A pessoa que chega depois, ela tem que entender o que estava acontecendo ali antes. Então, um prédio, quando chega uma habitação, depois tem que entender o contexto dali, né? Ali tem um território, né? Tem um monte de coisa que acontece. Então, como é que você coloca uma coisa ali que não é um elemento que vai desagregar, né? Que nem a gente falou da galera que reclamava do barulho. É uma galera que não entendeu que ali tinha uma vida, um território, etc. E chega querendo se achar ali, né? Também é uma postura quase... Chega querendo tomar posse, né? Tomar posse. Então, assim, acho que essa que é a questão, né? E nesse sentido dos prédios, assim, né? A Sol falou da memória, e a gente sempre reforça que a gente luta por memória e por futuro. Quando a gente fala de memória, a gente está falando de preservar a memória para garantir o futuro, né? E quando a gente fala também de garantir o futuro, é o quê? Que essas, por exemplo, nessa questão da moradia, né? Então, que as pessoas consigam permanecer no bairro. Isso é fundamental também para o movimento, não, né? Não tem como falar de um Bexiga negro se não tiver negro no Bexiga, se a gente tiver expulsão de toda a população negra e pobre do bairro, entendeu? Porque isso abala até culturalmente o que a gente desenvolve, o que é uma 13 de maio, o que é o nosso costume de vida, o que é o nosso cotidiano, entendeu? E isso vai se perder se não tiver um povo originário dali, acaba se perdendo. Aliás, Paula, você mora no Bexiga desde que você nasceu. Quantas pessoas você não conhece que já saíram do bairro ou que tem dificuldade para
Nossa, muitas. A gente vem falando Da sobre isso época- direto, né? Da época que eu estudava, no Maria José para agora, acho que o que teve de gente que era daqui foi embora justamente pelo preço, o valor do aluguel, Uhum. né? Pelas dificuldades burocráticas. Inclusive, também. tinha- De acessar, comprar. Tem a Pastoral Exato. Afro, né, também, que é uma das coisas que sempre eu vi ali, fiz parte, eles sempre se manteram presente ali, né, nunca desistiram de continuar com esse projeto, né, porque é também uma coisa muito importante. Estão lá, dona Anice. Sim, Importante, parceira firme e nossa. forte, A gente fez uma exposição ali na... Como se chama? Aquele memorial que eles Memorial têm, que né? eles Uma têm. casa ali do lado da igreja da Quirupita, Memorial Orione, acho que é esse nome. A gente fez a exposição do Quilombo Saracura lá. Então, a gente levou fotos de Sim. objetos A encontrados. minha mãe, ela... Chegou aí? Ela chegou aí e ela já é falecida, né? E ela também, eu precisei dar umas fotos dela. Porque minha mãe foi a mãe negra muitos anos da Pastoral Da Miss. Afro, Que né? legal. Sim. Padre Toninho, isso da época do Padre Toninho, minha mãe trabalhava com ele sempre passava pra gente no encontro de jovens a importância dos nossos valores, da nossa história. Padre Toninho, um grande padre. Faz a diferença, né? Ele Sim. fez a diferença, Fez né? total a diferença, total. E como é que esses... A gente tá falando de museus, etc e tal. Como é que a cultura pode trabalhar, né? Não só a cultura no sentido das artes, etc e tal, mas como a cultura pode trabalhar na permanência dessa memória? Qual a importância da cultura nisso? Olha, eu acho que, por exemplo, vocês falaram do curta que vocês fizeram, né? Isso, por exemplo, é uma questão que você tá fazendo um registro ali da história, né? Isso fica, né? Falou do Ori, do filme, né? Então, assim, também é um filme que conta pra gente uma história, né? Ali no filme eles estão colocando, né? O Quilombo do Saracura, etc. Então, acho que a cultura é um jeito, às vezes, que, sei lá, a pessoa não vai acessar um trabalho acadêmico, mas vai ler um livro, ver um filme, né? Então, acho que a cultura traz também muito da história do bairro, né? Ela é importante Vai nesse na sentido, nossa né? exposição, no Vai na nossa bairro, exposição. entendeu? Sim. Um mês ali, a gente teve mais de 500 pessoas, né, durante a exposição ali, de uma diversidade incrível, né? Desde moradores, pessoal de escola, morador comum, o cara que estava lá tomando uma cerveja, levantava para ir ver a exposição. É. Sim, E- até agora aquelas apresentações que nem aquela projeto que eles têm, né? Que lava as escadas. Uhum. Como é que é o nome? Pelo Obadmin, Do Iloba Isso. de Mim. Sim. que eles fazem a Que lavagem. você vê a lavagem da escadaria. É cultura. É cultura. É uma E festa, a né? festa. E você vê que começa, né? E as pessoas que estão ali nos bares, elas já saem dali e vão acompanhando. É uma coisa bem que legal, né? É, eu que acho traz que é que traz as pessoas, né? Porque as pessoas começam a sentir interesse, né? total. Mas por quê, né? Vou acompanhar para ver. E é bonito. É, acho que a festa é muito legal, porque ela é completa, né? Ela Sim. tem a música, tem a dança, Aham. tem as pessoas que estão ali, tem a comida, né? Então a festa é um elemento muito completo, né? Pra trazer a história, a memória, né? A gente vai ter agora a festa de São Benedito, por exemplo, que Sim, você deve sim. conhecer muito bem. Muito. Ela é um exemplo clássico Meu de como filho traz. foi um do São Benedito também, Ah, que legal. da Quirupita. E é uma festa linda, É. linda. Exatamente. Acho que o É a Bexiga tem próxima muito do bairro. isso. Sim. Isso é bom. E a gente tem visto muitos prédios, né, serem construídos lá, mesmo, né, antes da chegada do metrô. Talvez isso se intensifique, né? Você acha que o progresso atrapalha na preservação cultural? Olha, quer falar, Sol? Essa ideia, né, de Quer que eu progresso. comece? É, esse Pode progresso, começar. vamos dizer. É óbvio. Bom, o Geraldo Filme já cantava, né, essa questão do progresso e da cultura, né, do bairro, assim, acho que a pessoa que mais trouxe isso muito forte, né, no trabalho dele. Eu acho que é interessante a gente pensar que, assim, tem patrimônios que são muito preservados, geralmente os patrimônios das classes mais altas, então, tem lugares que tem uma preservação que nada vai ser tirado dali. Então, nem sempre o patrimônio ele é desvalorizado. Ele é desvalorizado dependendo de quem é esse patrimônio.
Sim. né? Que tem a ver com classe, raça, gênero, né? Então isso vai determinar o patrimônio que vai ser preservado em São Paulo, né? É só pensar nome de rua, quem que é homenageado, estátua, etc. Agora, para além de preservar o patrimônio, tipo a fachada, a gente tem que preservar exatamente. São as festas, a possibilidade de ter as festas de São Benedito, ter um samba na rua, etc. As pessoas. Porque se preservar só a fachada também do Bexiga, das casas, não vai adiantar nada. Não mesmo. Nada. Né? Realmente, tombar, inclusive isso. Inclusive Hoje em dia é tombar. possível fazer tombamento dessa parte cultural, né? Da festa, música, dança, eu acho importantíssimo. Os prédios atrapalharam? Atrapalharam, sim. Um exemplo, a especulação imobiliária atrapalha sempre. Porque, gente, se você tem dinheiro, você pode fazer em qualquer lugar. Você, quando vai para um lugar, você está determinado, você já tem uma meta de fazer a gentrificação daquele lugar, de transformar aquele lugar, dar uma outra cara para aquele lugar. Verdade. Porque lugar para fazer isso tem. E se você tem o dinheiro, você já tem. Mas a meta é essa, eu vou mudar a cara desse lugar e colocar esse povo, não sei onde, que região, deixa correr. Atrapalha sim. A gente tem a Rua Maria José, de lazer, construir aquele prédio do nada, agora tem a garagem do prédio, um dia vão falar que não dá mais para sair da garagem porque a rua tá fechada. Entendeu? Sim, Aí já vão verdade. construir outro na frente, do lado, que vão tirar o barzinho que tem ali, o cara constrói outro prédio lá. Aí a garagem vai ser só lá. Como é que você fecha para a rua de lazer? Entendeu? E é exatamente esse pessoal que vai ser contra. Eu não tenho como chegar na minha casa, eu não tenho como sair. Sim. A rua já estava lá, a rua de lazer já estava lá. Sempre existiu, inclusive, Entendeu? a ala Sente o Drama Sim, ensaiava no Laguinho. exatamente. A primeira. Os meninos só não... Sim, no Passo Ala de Passo Marcado, Não da Sente o precisa... Drama era não- ensaiada lá Não no precisava Laguinho. fechar, não precisava ninguém fechar. Sim, a própria exatamente. comunidade fechava, ia lá, o ensaio, pá. E o negócio fluía. E Verdade. é isso. Aí vão acabar tirando a ruinha de lazer, entre outras coisas, as pensões. Então o impacto é muito grande, gente. Esse negócio da especulação imobiliária no bairro é grande. Tanto que eles estão lutando muito para isso. E dentro do próprio plano diretor, né? A gente falou muito isso, pessoal do movimento e do bairro, inclusive, o que mais me deixou feliz foi que no plano diretor do ano passado, o bairro esteve presente Peso. peso. Olha que legal. Uma das nossas audiências, eu acho que foi a que mais lotou no bairro. Foi feito um boca a boca, o povo foi porque O povo da quis Tamarineira ir. foi. Não, pegou o bairro geral, desde do morador, todas as classes sociais, o pessoal tirou um tempo e esteve lá para entender o que era o plano diretor, qual seria a consequência disso para o nosso bairro. Achei muito bacana mesmo. E a gente acabou tendo uma vitória, assim, nesse sentido, no plano diretor, né? Claro que tem que haver luta e cobrança para que as coisas se realizem, assim. Mas pela mobilização, né, e a atuação bastante da Gisele Brito, que é parte do Mobiliza Saracura Vai, a gente conseguiu colocar a importância de manutenção do perfil racial no bairro, nas novas moradias. Sim. Né? Então, você não vai subir moradia, você vai ter que ter um tanto de porcentagem que tem que ser para a população negra. E tem que ter a manutenção das pessoas que já estão. Então, isso está lá indicado no plano diretor. Isso foi vitória do movimento. Agora é cobrar. Né? Por isso que eu digo, tem que continuar cobrando, mas a gente tem uma base de luta. Né? A gente tem ali uma coisa registrada que é base para a luta. Porque a gente não pode achar também que as coisas estão determinadas, né? Que necessariamente vai chegar o metrô, vai chegar a especulação imobiliária, e aqui existe movimento também, né? Contra isso, e as coisas estão em jogo ainda, né? Totalmente. E o Bexiga também sempre foi, além de ser um bairro de uma importância cultural muito grande, sempre foi um bairro de movimentações políticas muito intensas, né? O movimento negro unificado mesmo, as sedes nos anos 70 eram no Bexiga, né? Sim, na Maria José. Exatamente. Inclusive, aqui tem quero emendar isso com outra pergunta do Paulão, que é nosso colaborador aqui também do B13, que ele pergunta como é que nós moradores do Bexiga, podemos fortalecer
essa luta do Mobiliza? Como é que funcionam as movimentações? Vocês se reúnem com uma certa periodicidade? Como é que se dá o movimento? Pode começar. Olha, eu acho que dá para fortalecer de inúmeras formas, assim, né? Seguir a página nas redes sociais, então @estação Saracura Vai no Instagram, que é onde a gente posta com mais frequência. É legal porque a gente posta uns conteúdos também, a gente faz ali os cards, divulgando o que está acontecendo mais recente, conquistas, o que a gente tem feito. O movimento realiza, assim, às vezes bate-papo, atos, coisas públicas mesmo. Tem as reuniões que acontecem às segundas-feiras, algumas são ali comunicadas também na rede social, então ficar de olho ali na rede social para conseguir engajar é legal. Eu acho que o principal é falar para os seus vizinhos, né? Falar para outros moradores, falar para colegas o que está acontando para gente da sua rua, etc. Então, olha... O famoso boca a boca. Boca a boca. Maior, assim, né? Para além de frequentar, estar lá, é isso. Espalhar aí a palavra pelo bairro é super importante. A gente faz venda dessas camisetas aqui para ter um caixa no movimento, porque daí quando a gente vai fazer um ato e tem que arrumar um carro de som, etc., a gente tem uma grana para fazer essas coisas. A gente fez também a exibição de um filme que foi feito pela Casa Sueli Carneiro a respeito do movimento. Então a gente fez ali, justamente ali onde era o antigo palco do Vai. A gente projetou ali no Tapume mesmo, Tapume. Que a ideia era projetar no Tapume da obra, entendeu? A ideia era essa. Levamos cadeira de praia, aí no bar do Paraíba, agradecendo ele, do bar do Chico. Então, assim... Eu assisti no cinema o filme. Oi? Eu assisti no cinema. No cinema, que chique. Passou no Cine Sesc. Passou. Sim. E aí, muito enfim... bonito. Mas a gente quis fazer lá justamente para atrair a comunidade. Com certeza. Porque, tá aberto, vamos lá ver, entender. Foi muito legal, né? Mas frequentem o bar do Paraíba do seu Chico, que é ótimo. Né? Propaganda, publi. Ótimo, feijoada como feijoada. Bar do seu Chico. Sexta tem um peixinho com camarão, molho de camarão, recomendo. Eu recomendo também. É muito bom. Seu Chico, patrocina a gente. Paraíba, patrocina a gente. Aliás, sigam o nosso... Voltando, temos que insistir nisso, né? Sim. Sigam os nossos canais, B3 Bela Vista. Sigam o Saracura Vai também. Dê o seu like. Porque essa conversa aqui chegue. Não é simplesmente para a gente ter seguidores, mas para que essa conversa, essa informação circule. Porque o B3, eu vejo ele importante para divulgar essas informações que tá tão carente, né? Uhum. Que nem tem um parque que é do lado do... O Parque do Rio Bexiga. Parque do Rio Bexiga. É uma coisa Oficina, que quase ninguém comenta e quase ninguém se sabe. Eu mesma não sabia. Conversando com a dona Carmen e a Preta, que elas me atualizaram do que estava acontecendo. Então, eu acho que esse canal, ele tá sendo bom por conta disso. Pro bairro mesmo, pra gente se informar, pra gente se interessar mais, entendeu? E procurar ajudar. Porque o Bexiga é um bairro maravilhoso de se morar. Né? Sim. E acredito que é um bairro total de negros, né? Você chega ali quinta, sexta-feira, a gente vê, né? Você até fala, mas o que é isso aqui, né? É bem legal. Essa informação é muito importante. Esse canal está sendo muito importante. Eu acho que não só pra gente que está gostando de fazer, mas assim, para vocês que estão trazendo informação e para os que buscam também, né? Sim, com certeza. Aliás, você tocou nesse assunto do Parque do Rio Bexiga, Paulo. O que vocês acham da importância desse parque? O que isso tem a contribuir para o bairro e no sentido assim? Porque é um parque que tem uma proposta de abrir uma parte do Rio Bexiga, né? Que é um rio que desce, corre ali pela Rua da Abolição, né? Isso. E... vai para Japurá. Pela Japurá, né? Abolição Japurá. E é um rio que está a 4 metros do solo, né? Como é que vocês enxergam isso, assim? Como é que isso pode ser? Porque isso é uma coisa que é uma iniciativa que parte do Teatro Oficina, né? Que nasceu ali em torno do terreno ao lado do teatro, da briga de mais de 40 anos com o Grupo Silvio Santos, né? Mas que é uma coisa que tem uma importância vital para o bairro, né? Total. Eu acho que esses movimentos, por exemplo, do Parque do Rio Bexiga, é muito importante que a população saiba para se apropriar justamente do que a população quer.
né? Sim. Das pessoas entenderem o que a gente quer com esse parque, né? O que a gente quer. Porque quem que tem que mandar no bairro é justamente a população. É que nem o debate que a gente faz de ter um museu ali, isso vai ter que ser debatido com a população. Como que vai ser esse museu, como vai contar essa história, né? Não dá para um grupo só discutir isso, né? É importante justamente de falar mais sobre, é para mobilizar a população para falar, olha, quero contribuir, quero participar, né? E eu acho que do Parque do Rio Bexiga tem a ver com a gente no sentido de uma questão dessa especulação imobiliária, né? Ali são áreas de muito interesse de especularem mesmo, né? A mesma coisa ali no vai-vai. Então, assim, essa luta meio contra uma especulação imobiliária que ignora as pessoas que estão no lugar, ignora a natureza, ignora a população, que não é a população mais rica, né? Então, eu acho que tem a ver com essa luta contra um jeito de ver a cidade, de fazer prédios e tal, que não condiz com como as pessoas vivem, né? Que não respeita como as pessoas vivem. Acho que por aí. Eu acho que antes a gente tem todo o processo ambiental ali, que eu acho que seria super importante pelas questões de rio, a questão da área verde que se tem, e inclusive por conta da impermeabilização que a gente fala do rio. Eles têm uma ideia, tipo, de deixar uma parte do rio visível, justamente para não estar tendo essa impermeabilização, que seria importantíssimo para nós, e acho que para a população em geral. Abrir aqui num parque seria muito bem frequentado, se bem que eles têm uma ideia diferente de parque, né? Já colocando que não vai ser um parque só para criança, vai ser voltado mesmo para o meio ambiente e para coisas culturais, né? Dentro desse parque. Eu acho interessantíssimo. E ter isso no quintal de casa e que possa servir de exemplo para outras comunidades que tenham uma área como essa, poder fazer o mesmo tipo de coisa, eu acho bastante válido. Também acho. Legal. A gente está indo pro fim do nosso tempo. E assim, antes da gente encerrar, quais são as principais conquistas do movimento nesses 2 anos? O que aconteceu de cá para lá e o que está acontecendo agora? Qual a situação atual daquele terreno? O que vai acontecer daqui para frente e quais são as perspectivas do movimento agora, depois de 2 anos? Uma perguntinha assim. A gente vai dividir. Para encerrar, é uma pergunta longa. Mais 1 hora. Só para encerrar. Só vamos jogar aqui. A gente vai dividir, vai se cumprimentando aqui. Para não esquecer. Para não esquecer. E sobre conquistas, você pode esquecer, porque graças a Deus tivemos muitas conquistas. A Deus e os orixás não foram poucas. De passo em passo, foi muito lentamente, mas temos várias, né? Então a gente vai fazendo esse... Tá. Acho que uma muito importante é que eu já falei já do plano diretor, né? De ter conseguido colocar essa manutenção do perfil racial e permanência dos moradores, né? Colocar isso como um escrito ali no plano diretor, né? Como uma coisa a ser uma coisa recomendada, né? Para que a gente possa lutar. Eu acho que essa é uma conquista bastante importante, pensando aí permanência, né? Vou falar, eu sendo jornalista, vou falar de uma coisa que eu vejo, que eu acho que é legal também. Durante muito tempo, claro que assim, quem mora no bairro do Bexiga, quem frequenta, etc., quem vai, você sabe ali que é um território negro, não tem conversa. Sim. Mas para fora, muita gente, por matérias de imprensa dos anos 80, 90, né, você vê ali no jornal, etc., Bexiga, bairro tradicional italiano e tal. Tem, mas isso era super valorizado. Isso, e enquanto a população negra era ali invisibilizada, você tinha uma supervalorização dessa presença da população italiana. E o bairro ficava assim, o bairro tradicional italiano, né? Sim. Era assim que a gente via, né, pra fora. Claro que todo mundo lá sabendo que não, dentro, né? E movimento negro, imprensa negra também, tudo isso reforçando que não. Mas eu digo aí dessas mídias mais conhecidas, né, hegemônicas aí falando que... E eu acho que isso veio mudando, assim, acho que o movimento tem uma parcela um pouco de... Falando uma parcela porque muita gente, né? A gente não pode achar que... Mas assim, tem uma parcela de colaboração nisso. De colocar também na imprensa essa pauta, né? Da preservação do sítio arqueológico, de ser um quilombo. Quando a gente fala sobre isso, a gente muda um pouco como o bairro é visto. Né? Dá visibilidade a essa pauta que nós não tinha dentro do território. Eu acho que isso foi uma conquista legal. O que mais?
Bom, a gente conseguiu ali, quando estavam as chuvas no começo do ano passado, segurar um pouco as escavações, né, para até não mitigar os impactos ali das chuvas na escavação arqueológica, né, para que não se perdesse material. Isso a gente conseguiu essa pausa num período de janeiro a março do ano passado. Conseguimos mudar o nome do sítio, que foi muito importante para a gente, né? Era Saracura 14 bis, virou Saracura Vai-Vai, e no registro do IFAM tá a área quilombola. Isso para a gente é de uma importância... Uma vitória que é o comitê, né, Sol? Comitê. Fala aí. Fala. Bom, não dividiu. O comitê, você que tá indo também. Bom, o comitê é o seguinte, a gente conseguiu sentar, na verdade, se organizar, né, pedir para sentar com o Estado, com a Fundação Palmares, com o IFAM, para debater como vai ser essa preservação e mitigação de impactos da obra. Então, o movimento vem se reunindo, formou-se um comitê mesmo para discutir isso. Então, essa importância de conseguir essa porta para discutir aqui numa mesa com o Estado, né? Com quem manda, assim. Eu acho que isso também é uma conquista que foi também lenta, não foi fácil, não. Foi lenta. Mais de 1 ano e meio, porque eles queriam deixar o pessoal do Mobiliza à parte, né? Eu tenho que citar aqui, porque eu sou do bairro, entendeu? A gente incomoda muito, tanto o poder público, quanto o pessoal que está ligado, empresa de arquitetura e tal. A gente é muito vai-vai, o que o pessoal fala, o pessoal do Mobilize é arrogante, não dá para conversar com eles não se dobram. E não é isso. É porque a gente tem um objetivo e a gente segue aquele objetivo. Não é que tenha que ser como a gente quer, porque a gente permite uma flexibilidade. Mas você não vai apagar a nossa luta, entendeu? Nem o nosso nome, por conta de nós vamos sair concordando. Então, tudo para nós foi suado. Conseguir as reuniões, montar o comitê, né, fazer as reuniões, convidar o pessoal para vir, tá aí lidando com o IFAM, com a empresa de arqueologia, você tirar, como eu citei, desmistificar que o seu sítio só traz coisas muito recentes de 60 para cá e você ir brigando por isso para poder chegar até o início do século XIX, a gente não desistiu, mas não é fácil, né? Você está lutando contra o poder público, um movimento que é desse tamanho, começou ontem, e partir para essa briga. Mas eu acho que isso deu força e deu gás para a gente. Total. Axé. Sim. Aliás, esse desenho que está na camiseta de vocês, nessa bela camiseta que você pode também comprar para ajudar um... Sim, qual é o valor? Por favor, filho. Qual o valor que tá? Só R$50. R$50. Olha só. Um valor bom e lindas camisetas. São lindas, né? Eu gostei. Sim. Esse é o pássaro Sankofa, né? Que tem uma representação, né? De olhar o passado para entender e caminhar para o futuro, não é verdade? É isso mesmo. E acho que é isso... Muito representativo, né? Que a gente falou da memória, né? A memória. Sem a memória, sem o passado, você não consegue reproduzir isso para o futuro. Exatamente. Gente, a gente quer agradecer demais a presença de vocês aqui. Eu adorei. Adorei também. Adorei. Nós que agradecemos. Foi um papo leve, gostoso e muito importante, né? Sim, a gente agradece muito esse espaço aberto também. Todo espaço a gente está ocupando. Se sintam convidadas para quando vocês quiserem falar. Todo espaço, o movimento dá um jeito e vai, porque a gente entende que é importante, né? Isso que a Sol falou. E nas escolas a gente vai falar no intervalo do samba tal, a gente vai para a Zona Sul, vai para a Zona Norte, a gente vai. E agora tem o B13 também. Exatamente. Entendeu? Tem que ir, a gente vai. A gente alterna as pessoas que vão, quem tem tempo vai, corre lá pelo outro e é isso. Um segura a mão do outro e a gente vai. E juntos somos mais fortes, sim, né? Sim. Com certeza. Que esse recado chegue a muitas pessoas do Bexiga, fora do Bexiga, porque é importante para a cidade de São Paulo, para o país, para o mundo. Sim. É isso. Forma. Sigam os canais do Mobiliza Saracura Vai no Instagram. Vocês têm canal Facebook, no YouTube também? Facebook. Não, YouTube não. Instagram e Facebook. Instagram e Facebook. Sigam o B13 no YouTube, no Instagram, B13 Bela Vista. Dê o seu like.
E até a próxima. Estaremos em breve com mais um podcast. Com certeza.